Olá, nono ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação no livro de produção de texto, tá? Nós paramos na página 71, mas é importante a gente voltar à página 68 para a gente relembrar as partes mais importantes do editorial que nós lemos, tá? Que explica, que vai falar do G20, tá? E a gente viu que o G20 é o grupo dos 20, né? Eles participam 2 vezes ao ano, eles se reúnem, tá? Os representantes dos países mais industrializados do mundo e ainda os que participam do Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, tá? Eles se reúnem 2 vezes ao ano para tratar de assuntos pertinentes à economia do planeta, tá? Como nós vimos, o G20 ele é formado pela União Europeia e mais 19 países, tá? África do Sul, Brasil, Canadá, Estados Unidos, México, China, Japão, Coreia do Sul, Índia, Indonésia, Arábia Saudita, Turquia, Alemanha, França, Itália, Rússia, Reino Unido e Austrália. Como nós vimos, nem todos esses países têm alguns conflitos, né? Eles não são legais, amigos, todos são amigos. Então, eles se reúnem justamente para debater essas questões, tá? Então, a gente viu aqui, ó, um dos principais objetivos, né? Ajudar em negociações econômicas internacionais, discutir sobre o desenvolvimento sustentável da economia mundial, debater as regras e as condições do mercado de trabalho, criar mecanismos para o fortalecimento do sistema financeiro internacional, criar formas de auxiliar a liberalização do comércio mundial, tá? Então, a gente viu aqui sobre esse encontro que foi na Alemanha, onde os líderes eles foram convidados a assinar um documento se comprometendo a diminuir, né, a emissão de gases poluentes no planeta. Vimos que nem todos concordaram, né? Nem todos os líderes mundiais concordaram em assinar e diminuir essa emissão, tá? Então, vamos continuar com a compreensão do texto. Releia na página 68 os objetivos do G20, foi o que nós acabamos de ler, tá? De acordo com o editorial, qual deles teve menor destaque na reunião? O que isso revela? Então, nós vimos, né, os diversos objetivos, mas que nessa reunião especificamente, os objetivos econômicos tiveram menor destaque, tá? Ou seja, revela uma conjuntura econômica internacional mais favorável, tá? Qual foi o foco da reunião do G20 em 2017? Temas geopolíticos, tá? Releia o trecho a seguir. O desafio de agora é encontrar convergências em numerosa gama de assuntos, incluindo comércio internacional, imigração, segurança e mudança climática. O que o emprego da expressão em destaque revela sobre o posicionamento dos países em relação aos assuntos discutidos na reunião, tá? Revela que eles não pensam de uma forma igual, cada um tem a sua opinião, tá? Então, revela que eles possuem posicionamentos divergentes e por isso é visto como um desafio, tá? No editorial é mencionado o esperado primeiro encontro entre os líderes Donald Trump, né, dos Estados Unidos, e Vladimir Putin, da Rússia. Por que o encontro entre eles era tão esperado? Porque, em termos práticos, teve um probleminha entre eles, né? Vocês diriam uma treta. Por quê? A Rússia ela foi acusada, né, de interferir nas eleições dos Estados Unidos, tá? Nada ficou comprovado, mas aí ficou um mal-estar, tá? Eles tinham vários assuntos importantes para discutir,
como a suspeita de interferência da Rússia na eleição presidencial dos Estados Unidos, as crises com a Coreia do Norte e a Ucrânia e a guerra na Síria, tá? Temas muito importantes, mas bem delicados, tá? Então, a gente pode aqui fazer uma pesquisa sobre esses assuntos, tá? Que foram relacionados. O que acontece de fato na Coreia, né? Que crise é essa? Na Ucrânia, a guerra da Síria, o que está acontecendo lá? Então, eu faço essa pesquisa, tá? E passo lá para aquela folhinha, a folhinha que vocês levam para fazer. Então, eu já vou colocar como atividade da folhinha, tá? Desse vídeo 18, essa proposta aí, tá bom? Explorando o editorial. No capítulo anterior, você viu que uma das características do artigo de opinião é ser assinado, pois ele revela o posicionamento de um indivíduo sobre um assunto. O editorial, ao contrário, revela o posicionamento de um veículo de comunicação, por isso não é assinado, tá? Qual é o veículo de comunicação que se posiciona sobre o assunto discutido no editorial lido? Então, a gente consegue pegar essa informação lá no final do texto, tá? É o jornal online Folha de São Paulo. Por que o assunto discutido no editorial da página 69 é importante socialmente? Está falando algo mundial, né? Porque ele trata de um assunto que diz respeito a todos os países, inclusive o Brasil. As decisões que são tomadas nesses encontros vão afetar a população mundial, né? Inclusive a população brasileira. Então, se foi tomada uma decisão, isso vai ter uma interferência na nossa vida, tá? E está muito longe, não vai afetar a minha vida. Vai sim. Leia a notícia a seguir. Cúpula da G20 começa nesta sexta-feira em Hamburgo, na Alemanha. Encontro mais esperada de Trump e Putin. Cúpula desta sexta e sábado deve ser marcada por protestos. Começa nesta sexta-feira, 7, em Hamburgo, na Alemanha, o encontro das 20 maiores economias do mundo, a cúpula do G20. Na véspera do encontro em Hamburgo, houve protestos contra a reunião e muita violência entre a polícia alemã e os Black Blocs. Manifestantes voltaram a tomar as ruas da cidade nesta manhã. A gente viu que é um grupo que se posiciona contra o capitalismo, tá? O encontro mais esperado é dos presidentes dos Estados Unidos e o da Rússia. Então, a gente vê aqui, ó, como foi a imagem desta reunião, tá? Qual é a relação entre o tema do editorial e a notícia acima? Ambos tratam sobre a reunião do G20, tá? O que é possível concluir sobre a motivação da escrita de um editorial? Pode-se concluir que o editorial dialoga com os assuntos atuais, estabelecendo um gancho com notícias e outros gêneros, que circulam no mesmo veículo, tá? Então, ele sempre tem um tema, o editorial sempre vai trazer um tema atual. Na introdução, costuma ser apresentado o assunto ao leitor. De que forma isso foi feito no editorial lido na página 69? Isso foi feito contextualizando o evento, tá? Explicando o que é o G20, tá? Ocorrido na Alemanha em julho de 2017. Qual é o posicionamento do editorial diante das divergências, das diferenças, tá? Entre os membros do G20 em relação a vários assuntos globalmente importantes. A postura do editorial em relação a isso é afirmar que há divergência
E o desafio do momento, e é o grande desafio do momento, tá? Pois os países precisam se entender a respeito de temas como comércio internacional, imigração, segurança e mudanças climáticas. O editorial costuma expor fatos socialmente relevantes e, na sequência, analisá-los criticamente, tá? Empregando estratégias argumentativas. Para reforçar a ideia de que a incerteza em relação a essas divergências aumentou, que acontecimento é citado no editorial? O repúdio, né, do presidente dos Estados Unidos acerca desse encontro, né, desse acordo em Paris, que ele não assinou, tá? Porque no editorial afirma-se que as divergências entre os países membros não se resumem aos Estados Unidos, porque a gente vê a questão que outros países também têm questões onde discordam, né? E isso enfraquece o multilateralismo, ou seja, eles se juntam para trabalhar em prol de um assunto. Quando eu tenho países que se opõem a isso, há um enfraquecimento. Nem todo mundo pensa da mesma forma. Então, não vai ficar bom para todo mundo, tá? A gente viu também que esse editorial ele destaca a posição isolacionista de muitos países, como, por exemplo, os Estados Unidos, tá? De ser meio egoísta, de pensar só em si. É difícil, né? Mas a gente viu, né, até a questão as questões que cercaram a produção das vacinas, que em alguns momentos os Estados Unidos se colocou de forma a se isolar mesmo. Ah, se a gente achar a vacina, vai ficar aqui, vai ser para a gente, tá bom? Então, eu vou deixar como sugestão de atividade a página 74, ok? Agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.